Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez nós estamos juntos aqui. Hoje, que é domingo, dia 29 de março. Estamos aqui ainda nesse momento de culto na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Getsemane, pela graça de Deus, separados fisicamente, mas unidos pelo mesmo Espírito. Eu espero que você esteja passando bem, que mesmo no meio dessa situação, dessa pandemia, que o seu coração esteja em paz, esteja em tranquilidade. Nós precisamos, nesse momento, confiar em Deus, não é verdade? Fico pensando, qual é a diferença que existe entre a minha vida e entre a sua vida em relação a pessoas que não conhecem o Evangelho. É o próprio Evangelho. Palavra que tem que trazer diferença, palavra que traz consolo ao nosso coração, palavra que aquieta a nossa mente, palavra que nos ajuda, que nos auxilia, que nos ensina. E eu gostaria de compartilhar um texto da mensagem da Palavra de Deus com você. Esse texto ele se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Eu vou ler o verso 25 e o verso de número 26, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor, estamos diante da Tua Palavra, neste momento de culto que prestamos ao Senhor, dentro das nossas casas, separados, ó Pai, por conta da situação que estamos enfrentando, mas que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas mais uma vez. Clamamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor traga sabedoria aos nossos corações. Nós te louvamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois é, meus irmãos, eu estou aqui na minha mesa, com alguns livros abertos, eu estou aqui com alguns rascunhos que eu fiz. E nesses dias, nós estamos aí praticamente há uma semana dentro das nossas casas, todo mundo tem falado aí em quarentena, e pensando nessa questão que nós estamos enfrentando. Não é uma brincadeira essa questão do coronavírus. Mas Deus tem colocado esse texto no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você uma grande realidade, meus irmãos. O coronavírus, por mais que ele seja uma doença perigosa, ele não é a única doença que nós enfrentamos. Ele não é a doença do momento, pode até ser, mas eu creio que existe uma dificuldade muito maior ainda do que o coronavírus. E neste texto, Paulo deixa isso bem claro. Eu estou falando sobre uma doença do coração. Como anda o teu coração nesse momento? Nós estamos aqui ainda muito preocupados com essa questão desse vírus. Mas e o nosso coração como anda? Como é que anda o nosso ego? Vou falar bastante de ego hoje. Eu queria dizer para vocês que o coronavírus tem revelado é que existe esse grande problema na sociedade, problema de um ego inflado, uma doença do coração. Para você ter uma ideia, você deve estar acompanhando aí dentro aí da sua casa discussões sem fim, agora na internet, no Facebook, nas redes sociais. Nessas discussões também, julgamentos desnecessários, injustos. Você não pode expressar uma opinião. Se a sua opinião ela for contra a opinião de outra pessoa, pronto, já existe aí um motivo para briga. E será que é assim que as coisas devem ser? Esse texto tem ficado no meu coração, então eu gostaria de compartilhar o que Paulo diz. Eu acredito que a sabedoria bíblica tem muito a nos ensinar, e eu creio que a igreja tem muito a aprender também nesse momento. Porque, de certa forma, é uma oportunidade que nós temos de aprender e de sairmos dessa crise, sairmos desses dias de confinamento para vivermos uma vida cada vez melhor para Deus. Paulo escreve a carta aos Gálatas aproximadamente do ano 49 até o ano 55 depois de Cristo. E é muito interessante, se você tiver uma Bíblia de estudo na sua casa, você vai perceber que ela vai, com o intuito de facilitar, trazer aí alguns auxílios, alguns direcionamentos para o entendimento da carta. Qual o propósito que Paulo escreve aos Gálatas, segundo a Bíblia de Estudo de Genebra?
auxiliar os cristãos da Galácia a resistir a falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava à sua fé em Cristo o mérito humano da obediência à lei. Então alguns falsos mestres entravam na igreja e diziam: Cristo é bom, mas ele não é suficiente. E aí nós temos alguns destaques nessa carta, e a Bíblia de Genebra traz vários, eu quero destacar apenas dois. A questão do legalismo. O legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e julgamento. Olha que interessante. O legalismo nos faz desviar de Cristo e nos leva ao fracasso e julgamento. E aí um outro destaque interessante, que os editores da Bíblia de Estudo de Genebra vão mencionar, é que a salvação eterna é exclusiva daqueles que creem no verdadeiro Evangelho e vivem de acordo com ele, de acordo com o verdadeiro Evangelho. Então, olha que coisa importante. A gente precisa tomar muito cuidado para, nesse momento onde todo mundo tem acesso à internet, pelo menos a grande maioria, todo mundo aí tem voz para dar opinião, todo mundo muitas vezes fica bravo e nervoso por conta da sua opinião ser rebatida, por conta da sua publicação no Facebook não ter tantos likes como você gostava. Muita gente que fica nervosa e discussões começam porque você foi lá e você colocou lá na sua rede social a sua opinião e veio alguém e contestou aquilo. E quando isso acontece, a gente percebe essa doença no coração. Então, é muito interessante a gente pensar, coronavírus, e eu não quero aqui dizer que ele não é grave, muito pelo contrário, eu também estou aqui esses dias com a minha esposa, com meu filho, dentro de casa, aí neste confinamento, vamos dizer assim, até para a gente evitar aí o contágio, evitar ser contagiado, evitar também aglomerações, de acordo também com o que as autoridades municipais aí têm nos orientado. Mas a gente precisa lembrar dessa questão, essa doença, meus irmãos, essa doença do coração, esse desejo por autonomia, ele é uma doença muito mais antiga do que a questão do coronavírus. Se você lembrar comigo, no ano de 2018 nós tivemos a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. Não foi uma doença, mas você percebeu no momento quanta gente querendo tirar proveito da situação, postos de combustíveis aí vendendo o litro da gasolina quase R$10, gente querendo lucrar, filas e mais filas intermináveis aí aos mercados, e a gente está vendo agora essa questão de novo. Tanta gente fazendo estoque de comida, às vezes sem pensar naquele que não tem condição de comprar. E aí a gente acha que o pior problema de todos é o coronavírus. E por mais que ele seja difícil, eu digo mais uma vez aqui, ele não é o pior problema que nós enfrentamos. A gente precisa, como igreja, olhar para dentro do nosso coração. O profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E o Senhor Jesus, ainda falando do coração, Mateus 15, verso 19, ele diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Como é que anda o meu coração? Eu preciso perguntar para mim. Faça a pergunta para você: como é que anda o seu coração? Interessante pensando nisso, porque trazer um assunto desse aqui para uma mensagem, para uma pregação. O que a Bíblia tem a nos dizer? O pastor e escritor Bill Hybels tem um livro muito legal para quem gosta de liderança corajosa, e ele escreve nesse livro uma experiência que ele teve, falando também de um outro momento muito difícil que ele, como cidadão americano, enfrentou. Todo mundo enfrentou, todo o nosso planeta sentiu o choque disso, e eu estou falando lá do atentado contra as Torres Gêmeas, no mês de setembro de 2001. Eu me recordo que eu estava trabalhando e de repente o mundo parou por conta dos atentados, motivados aí por questões políticas, questões religiosas. E Bill Hybels, ele conta nesse livro que ele foi convidado pelas autoridades. Ele sempre foi, no seu ministério, um pastor ali de muita notoriedade nos Estados Unidos, tinha acesso a muitos governantes, inclusive a visitas à Casa Branca.
E ele foi convidado, uma semana depois, né, do atentado, ele esteve lá no local. E ele disse que uma coisa é você ver a notícia na televisão, outra coisa, completamente diferente, era você estar lá com o seu pé em cima dos escombros, né, daquelas torres gigantescas. E ele disse que ele andava e dizia, não é possível, isso não está acontecendo. Né? E bombeiros e homens ali trabalhando, completamente exaustos, a ponto de desmaiarem ali por fome. Né? E ao mesmo tempo ele queria dizer para aqueles homens, você precisa parar, você precisa ir para sua casa. Né? E ao mesmo tempo desse sentimento ele também gritava, né, internamente, não pare, não desista, porque ele conta que os homens trabalhavam em um silêncio muito grande, com a esperança de ouvir ainda, né, gritos ali de possíveis sobreviventes. E ele dizia, olha, não pare, porque se eu tivesse sobre os escombros eu gostaria de ter alguém aí como você, alguém aí completamente focado em salvar vidas. E ele vai contar que isso aí ganhou uma notoriedade, nós todos sabemos, mas um fato não teve repercussão na mídia. E ele fala que esse fato foi, né, o que os cristãos fizeram ali naquele momento. E eu gostaria de ler isso aqui no livro. Né, ele dizia o seguinte, simples cristãos como eu e você sentavam-se nos restaurantes, nos prédios de escritórios e abrigos temporários, próximos ali aonde as torres caíram, dirigindo uma palavra de coragem e sensibilidade às profundas questões da alma. Reunindo-se individualmente e em pequenos grupos, choravam e oravam com as pessoas, eles ouviam, eles abraçavam e eles tranquilizavam. E ele ainda diz, isso aconteceu 24 horas por dias a fio. Esta foi a história ignorada pela mídia, o clipe que nunca conseguiu chegar à rede de notícias. Enquanto muitas organizações primorosas cuidavam das necessidades externas das pessoas, a igreja estava lá para realizar o que somente ela está equipada para fazer. 2 pontos. Oferecer cura às almas profundamente feridas. E na página 18 do livro ele vai falar sobre o poder da igreja, e ele diz assim, o poder e o principal aspecto da beleza de uma igreja local é o poder de transformar o coração humano. Então essa mensagem vem nesse sentido. Né? Enquanto as pessoas estão correndo atrás de álcool em gel e atrás de máscaras, eu e você como cristãos precisamos entender, né, o que está por trás de tudo isso. Né? E as pessoas estão com seus egos completamente corrompidos pelo pecado. Um outro livro muito interessante acerca disso é um livrinho muito pequeno do Tim Keller chamado Ego Transformado. E nesse livro ele vai dizer que o ego, né, o que seria o ego? Eu até tenho aqui na minha internet aqui uma definição, parte central ou nuclear da personalidade de uma pessoa. Segundo Freud, a personalidade que no âmbito psíquico influencia o comportamento de alguém, partindo de suas próprias experiências, né, e aí vamos ficar por aí nessa definição. Mas o que é o ego? Né, o que é essa questão? O que é o nosso coração? Como que o coração do homem sem Jesus ele está? E Tim Keller ele vai dizer que existem 4 questões que a gente precisa considerar, né, pensando aí na vida das pessoas, né? E daí, entendendo isso, fica um pouco mais claro da gente entender a necessidade que eu e você como cristãos temos de levar o conforto da palavra de Deus, assim como Bill Hybels disse que lá em setembro de 2001 as pessoas estavam fazendo, os cristãos ali sentados, ouvindo, trazendo conforto espiritual. E ele vai dizer, tem uma frase do Bill Hybels que eu acho fantástica, a igreja local é a esperança do mundo. Porque ele diz o seguinte, que é a igreja local quem tem acesso à mensagem que pode transformar, inclusive corações, o Evangelho de Jesus. E é interessante então, né, a gente olhar essa questão, e é importante a gente olhar essa questão do ego. Né? E o Tim Keller ele vai dizer que existem 4 características então deste ego sem Deus. Em primeiro lugar, ele é vazio. E ele vai, nesse livreto dele, ele vai mencionar Soren Kierkegaard, que em um pequeno livro chamado Doença que Leva à Morte, ele diz o seguinte, é normal o coração humano criar a sua identidade em torno de algo que não seja Deus. E Kierkegaard,
ele vai ainda dizer que isso gera orgulho espiritual. E o que é o orgulho espiritual, segundo ele? É a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida, desenvolver o nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Todo mundo vai querer preencher o vazio do coração com algo. Eu e você, pela graça, temos a capacidade e a bênção e a misericórdia de Deus de preencher com a presença do Senhor, através da oração, através da leitura da palavra. E quem não conhece? Fica aí com esse ego, né, vazio. E o Keller vai dizer ainda que este é um ego dolorido, a parte de Deus, né, sem Deus. O ego vive chamando atenção para ele todos os dias, o tempo inteiro. O ego exige que avaliemos a nossa aparência e a maneira como somos tratados. Olha aí as brigas em rede social. Então é o ego quem está dizendo, olha lá o que estão dizendo contra você. Você vai aceitar isso que estão falando? Você aceita a sua atual situação de vida? Mas ele diz que além de vazio e dolorido, o ego sem Deus ele é incrivelmente atarefado. Ou seja, ele faz de tudo para ser notado, né? E aí eu gosto de mencionar algumas frases assim, eu tenho o direito de ser feliz. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Mas além de incrivelmente atarefado, dolorido e vazio, o ego é frágil. E o Keller vai dizer, o ego é como uma bexiga superinflada, correndo um perigo iminente de estourar. Basta alguém discordar da sua opinião, né, ou da opinião da maioria das pessoas, para a briga ficar instalada, para pessoas perderem as suas noites de sono, né, para muitas vezes desfazerem aquilo que o Bauman vai dizer nesse livrinho Amor Líquido, né, desfazerem amizades. Aqui ele vai tratar, o Zygmunt Bauman, ele vai tratar acerca dessa questão de relacionamentos líquidos. Então, esse é o mundo, meus irmãos, que nós vivemos. E eu tenho percebido isso de uma forma muito clara nessa semana, né? Onde nós temos aí talvez um pouco mais de tempo para acessar as nossas redes sociais. E aí as brigas elas têm surgido e gente que sai de grupo de WhatsApp e que desfaz amizade em rede social. E pior do que isso, podem passar por você amanhã ou depois na rua e atravessar a rua para não ter que te cumprimentar. Mas aí o que a palavra de Deus nos diz acerca disso? É aí que eu volto para o texto de Gálatas, que ele diz assim, que nós precisamos de uma postura diferente. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, né, tendo inveja uns dos outros. E aí eu queria mencionar aqui o que dois grandes exegetas da Bíblia dizem acerca desse texto. Eu vou me basear aqui em Calvino e eu vou me basear também no livro de Simon Kistemaker, falando e comentando esse texto. Olha na sua Bíblia nesse momento, pega a sua Bíblia na mão e olha comigo o verso 25. O verso 25 está dizendo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como é que eu vou tratar essa questão no meu coração? Observando essa passagem da palavra de Deus. Hendriksen aqui, ele vai dizer o seguinte, eu não sei se eu falei Hendriksen ou Kistemaker, mas é William Hendriksen, meus irmãos, que comenta e eu me baseei. Ele vai dizer aqui que nesse verso 25 existe um forte contraste entre viver e andar. Olha na sua Bíblia. Se vivemos aonde? No Espírito. Andemos também aonde? Nele, no Espírito. E aí ele comentando esse verso, ele diz o seguinte, se a fonte da nossa vida é o Espírito, ao Espírito também deve se permitir dirigir os nossos passos, de maneira que cresçamos avançando passo a passo para o alvo de uma plena consagração ao Senhor. Ele ainda continua, devemos destruir o poder do negativo. E falando do negativo, olha na sua Bíblia aí, ele está mencionando as obras da carne, capítulo 5, versos 19 a 21. E ele está dizendo, nós devemos então destruir essas obras da carne por meio do quê? Daquilo que ele vai chamar de positivo invencível, ou seja, o Espírito Santo. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Observe aí na sua vida, como que você tem recebido críticas, como você tem recebido opiniões que são diferentes da sua.
Calvino também, falando acerca desse verso 25, ele diz o seguinte, que Paulo aqui está fazendo o quê? Paulo está extraindo da doutrina uma exortação prática. Ele diz assim, Calvino, a morte da carne é a vida do Espírito. Se o Espírito de Deus vive em nós, ele deve governar as nossas ações. Olha ainda o que ele diz. Sempre haverá muitos que se gabarão de viver no Espírito. Paulo os desafia a provar a sua alegação. Olha só o que Calvino está dizendo. Daí é aquela velha pergunta que muitas vezes eu faço. Quem eu sou, no âmbito da igreja? Eu sou alguém que gosta de discutir opinião ou religião? Eu sou alguém que frequenta de vez em quando eu tenho tempo e não tenho nada melhor para fazer? Ou de fato eu sou um discípulo de Jesus? Olha o que Calvino vai dizer. Sempre haverá muitos que se gabarão de viver no Espírito. Paulo os desafia a provar a sua alegação. Daí a questão, se vivemos no Espírito, andemos também nele. E é interessante o que ainda o verso 26 nos diz. Porque o verso 26 diz assim, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O que o Hendrickson diz acerca disso? Ele diz o seguinte, não nos vangloriemos naquilo que temos ou naquilo que nós pensamos ter, com sentimento de superioridade para com a outra pessoa com quem falamos, nem cobicemos o que o outro possui. E ele ainda diz assim, a arrogância e a presunção, a atitude de quem, entre aspas, tudo sabe, a agressividade brutal, tudo isso não fica bem em quem se declara ser um seguidor daquele que sempre demonstrou um espírito totalmente manso, fazendo referência ao Senhor Jesus. E eu menciono aqui Mateus 11, 29, onde Jesus ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou o que? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ainda que Paulo escreve sobre Jesus em Filipenses 2, verso 8, dizendo que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, para mim e para você que seguimos Jesus, a postura tem que ser diferente do que a grande maioria das pessoas tem feito. Você pode e deve ter a sua opinião, mas você, assim como eu, nós precisamos também de sabedoria. E se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar nele. Ou seja, a minha postura e a sua tem que ser diferente, meu irmão. A gente tem que eliminar esse sentimento que vem lá de dentro do nosso coração. Olha o que Jeremias diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A gente precisa, nesse momento, entender que muitas pessoas que discordam das nossas opiniões, muitas não conhecem Jesus. Essa semana mesmo, fiz um comentário lá na minha rede social, minha página no Facebook, e de repente aquilo gerou uma discussão. E o que eu percebi naquela discussão é o que eu tenho percebido nessa situação que nós estamos vivendo. A questão, meus irmãos, não é, muitas vezes, nem a preocupação com o próximo. Porque falando de coronavírus, a discussão do momento é, devemos ficar em casa ou não devemos? E aí tem gente que diz, não, tem que parar tudo. E aí tem gente que diz, a economia precisa voltar. Eu, particularmente, penso que é papel do governo federal ele pensar não apenas na questão da pandemia, mas também na questão da economia. Mas é uma opinião minha. E aí, quando um irmão pensa diferente, a gente precisa ter a sabedoria de o que fazer nesse momento. Eu vou encerrar a amizade ali, eu vou cortar laços porque a pessoa pensa diferente? Não devo fazer isso. Porque é isso que Paulo está dizendo, se nós vivemos no Espírito, andemos nele também. E muitas pessoas, meus irmãos, cá entre nós, vamos falar o português bem claro aqui, bem corriqueiro. Muitas pessoas que se dizem estar preocupadas, e eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz assim, eu não concordo com a questão das pessoas voltarem ao trabalho. É porque as pessoas vão ser contaminadas. Cá entre nós, muita gente nunca nem se preocupou, nem sabe o nome do vizinho. Nunca se preocupou com outra coisa a não ser acerca do seu próprio umbigo. Nunca olhou para o lado, nunca conseguiu olhar para a necessidade de alguém. Então o que a gente percebe é que muitas vezes o que deixa a pessoa desconcertada não é o fato de se preocupar ou não com o vizinho. É o fato de não concordar com a minha opinião. Daí o problema do coração.
E daí que a igreja precisa fazer, assim como aqueles irmãos nossos estavam fazendo e o Bill Hybels coloca no seu livro. Né? Algo que nem saiu na mídia, mas eles estavam lá trazendo conforto espiritual para as pessoas. Né? E olha a oportunidade que como igreja nós temos. Ainda falando do verso 26, não vos deixemos possuir de vanglória, Calvino ele diz assim, que vanglória aqui é o mesmo que ambição, ou seja, o desejo por honras próprias, receber honras, pelo qual cada pessoa deseja exceder as demais. Né? E ele diz acerca disso, não é lícito nos gloriarmos exceto em Deus. Qualquer outro tipo de glória é pura vaidade. Provocar uns aos outros e ter inveja uns dos outros são atividades filhas da ambição. Aquele que aspira a uma posição elevada tem de necessariamente invejar os demais. E a consequência disso, uma linguagem desrespeitosa, sarcástica, uma linguagem muitas vezes abusiva. E é isso que nós temos visto. E como igreja de Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para termos uma postura diferente. Um livro que eu li esses dias também, eu gostaria de mencionar aqui, o livro de James Bryan Smith, falando sobre experimentar o profundo amor de Deus. Ele diz sobre a igreja algo que eu gostaria de compartilhar. Ele diz o seguinte: em tempos de angústia, procuramos, melhor dizendo, uma pessoa que nos receba bem, que não se choque nem se incomode com as nossas lutas ou os nossos fracassos, que nos escute e receba tudo que nós temos no coração. Quando encontramos pessoas assim, ligamos-nos a elas e agradecemos por sua existência. Tais pessoas são muito raras. Então, no momento da dificuldade, no tempo da angústia, o que Bryan Smith está dizendo aqui é que as pessoas procuram um ombro amigo. Alguém que tenha a capacidade de ouvir sem trazer um julgamento. Alguém que tenha uma capacidade de receber uma opinião contrária à sua opinião própria. E como nós precisamos disso, meus irmãos? As pessoas sem Jesus andam, né, com esses egos, como o Tim Keller diz, mais uma vez eu lembro aqui, despedaçados, egos vazios, né, egos frágeis. Qualquer coisa vem para abalar a vida da pessoa. Qualquer palavra contrária vem para fazer com que exista ali uma briga ou uma amizade de talvez anos, ela se encerre. E aí a gente precisa de sabedoria e pedir sabedoria a Deus para viver de uma maneira diferente. Que a Igreja Presbiteriana Getsemane seja e continue a ser algo que ela sempre foi, né, pelo menos, né, no meu ponto de vista, desde que eu cheguei na igreja, né, no começo do ano passado, eu percebo um ambiente acolhedor. E é uma característica que Deus nos tem dado e a gente precisa, né, pedir sabedoria a Deus para nesses momentos de angústia sermos essas pessoas que estendem as mãos, que conseguem dar um abraço e que conseguem dizer: eu estou aqui, conta comigo. Interessante que eu li Jeremias 17, o verso 9, né? O verso 9 é talvez mais conhecido dentro da perícope, dentro da passagem, mas eu quero encerrar essa mensagem mencionando o que Jeremias diz no verso seguinte, no capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha a responsabilidade que nós temos. Paulo traz essa palavra, né, que Calvino diz que para os dias atuais, os dias de Calvino, ainda eram palavras aplicáveis, e eu creio que para mim e para você também. Se nós vivemos do Espírito, que nós andemos também nele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesse tempo onde todo mundo compartilha fake news, muitas vezes aí até sem querer, mas, né, faltando aí o estudo de observar a fonte, as pessoas estão aí compartilhando fake news. As pessoas estão aí compartilhando muitas vezes, né, da sua angústia, da sua agonia. Que eu e você peçamos sabedoria a Deus para compartilhar o Evangelho, a história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Que Ele tenha misericórdia, nos abençoe e nos use. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, continua conosco
continua tocando nos nossos corações, e que nós, ó Pai, Igreja Presbiteriana Getsemane, sejamos boca do Senhor, que sejamos, ó Pai, bênção na vida daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, e que desta maneira nós apenas, não apenas de teoria dependamos do Senhor, mas que a nossa vida seja uma prática da dependência da Tua presença. Nós te louvamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você tenha mais uma semana na presença do Senhor. Abençoe os teus irmãos, ligue para o teu irmão, mande uma mensagem para ele. E fique de olho nos grupos aí, nas redes sociais da igreja, para mais notícias sobre os nossos encontros. Grande abraço, fica com Deus.